queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. E neste primeiro momento, como é o normal e indicado pelos nossos trabalhos, nós convidamos a todos para que juntos fechemos os olhos suavemente e comecemos assim um desprendimento maior das lides diárias, através da nossa prece inicial que nos prepara para mais uma vez ouvirmos na palavra da nossa irmã Salete o assunto, a preocupação com a morte. Como sempre, todos os assuntos abordados nos interessam e são do conhecimento de todos, mas é importante principalmente este, para que a cada momento nos preparemos e vivamos melhor. Assim, com a permissão da nossa equipe espiritual, que sabemos aqui já está, com tudo organizado, nos aguardando, nós damos abertura à primeira parte do nosso trabalho deste final de tarde, com a palavra da nossa irmã Salete. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, novamente, uma boa tarde a todos. O nosso tema, então, como a Elzara falou, é preocupação com a morte. Os assuntos são sempre determinados ou sugeridos pelo Departamento Doutrinário da Casa. E nós fomos, então, à literatura, né, para ver o que de melhor a gente poderia trazer para vocês hoje. E aí eu trouxe um texto, depois eu vou dizer o autor, e duas imagens que eu acho que cabem muito bem aqui. Essa imagem é uma imagem de uma parte da civilização grega, né? Para quem estudou, lembra, né? Ela existiu muito antes de Cristo. E depois, sim, são duas imagens. Essa outra, então, é uma imagem de uma parte de Roma, né? Então, aquela capital do Império Romano, que nos traz assim, a imagem e nos faz perguntarmos, né, se isso de fato existiu, né, por que é que elas desapareceram, né? E a gente fica se perguntando, né, imaginando pessoas vivendo aí, né, trabalhando, amando, sofrendo, né, vivendo provavelmente um tempo muito mais curto do que nós, né, viviam uma média de 40, 50 anos no máximo, a expectativa de vida era muito baixa. E aí, olhando para isso, eu trouxe um texto, então, do Leon Denis, que é um filósofo contemporâneo de Kardec, e escreveu alguns livros também, todos eles de cunho espírita, e que merecem ser lidos, para quem gosta. E eu, então, me permiti trazer esses textos, uma parte deles, pelo menos. Eu não sei se de lá de trás não consegui ouvir, ver, né? Ler, mas eu vou lendo junto, então. Vi, deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as cidades famosas da antiguidade, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi
últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nestes lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, com os seus ódios, seus amores e suas ambições desvanecidas, com seus triunfos e reveses, fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos, chefes de impérios, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fastos da história, mas que o futuro esquecerá. E disse comigo: eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes. A história registrou as vicissitudes de sua existência, suas grandezas passageiras, sua queda final. Porém, tudo a terra sepultou. Quantos outros cujos nomes mesmos são desconhecidos, quantas civilizações, raças, cidades grandiosas jazem para sempre sob o sol profundo das águas, na superfície dos continentes submersos. E perguntei a mim mesmo, isso o autor falando, por que essas gerações se sucederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? Então, repetindo esse texto, ele faz parte de uma digressão que o Leon Denis faz, né, no livro Depois da Morte. E eu achei ele muito a propósito, né, já que nos foi proposto tratar dessa questão na exposição de hoje. E eu vou fazer aqui preparando a minha exposição, eu me perguntava se nós já não nos fizemos, se não muitas vezes, pelo menos algumas vezes, essa mesma pergunta: para onde vamos após a morte do corpo físico? Qual a sorte dos que nos são caros por ocasião da sua perda? Nossos pais, nossos avós, por vezes nossos filhos, nossos amigos. E me perguntava, alguma parte de nós sobreviverá? Se nós nos dedicarmos a ler e a estudar a respeito de credos, filosofias, doutrinas que existem, as dezenas, né? As religiões mesmo, encontraremos basicamente duas respostas. A dos que pensam que nada sobrevive por ocasião da morte do corpo físico, e são aqueles que acreditam no nada, ou seja, morreu, acabou tudo. São os partidários do niilismo. E também aqueles que creem na sobrevivência de alguma parte do homem, os quais a explicam, caso a sobrevivência, né? Cada qual à sua maneira. Nós não vamos entrar no mérito dos primeiros, dos nihilistas, já que como espíritas, nossa concepção é completamente oposta. Temos a convicção de que o homem não apenas sobrevive à morte, como toda a sua construção em vida será preservada e justamente valorizada após a partida do mundo material. Cabe relembrar, antes de nós avançarmos na nossa explanação, alguns dos princípios doutrinários espíritas. Em primeiro lugar, a existência de um ser criador dos mundos, a que nós chamamos Deus ou inteligência suprema do universo.
Também a pré-existência e a sobrevivência do espírito, o verdadeiro eu. A existência também de um corpo espiritual chamado perispírito, que acompanha o espírito e guarda consigo todas as aquisições do ser em cada uma de suas encarnações. E também, por último, a reencarnação, oportunidade que Deus concede ao espírito de vir ao plano material, utilizando um corpo de carne e progredir para o seu próprio esforço, quantas vezes forem necessárias para seu progresso e evolução. Também a existência do plano espiritual, também chamado de astral, que é a verdadeira morada para onde vão os espíritos após o decesso físico. São premissas que agradam a lógica e a razão. Ao estudarmos a obra de Kardec, constatamos, pelos métodos utilizados por ele no trabalho da codificação, que foi sobretudo a observação e o método científico, a veracidade do seu conteúdo. Através dos médiuns, pessoas que servem de intermediários entre os dois planos, o físico e o espiritual, ele provou a existência de um mundo mais vivo do que o nosso próprio, que o interpenetra e participa ativamente da nossa existência. Sabedores desta verdade, por meio da leitura e do estudo metódico dos seus livros, nos imbuímos da certeza de que não morremos. Apenas deixamos o corpo de carne que nos serviu de morada temporária para mais uma experiência na matéria. O Kardec, na sua lógica indiscutível, ele nos afirma, nos garante por isso mesmo, que encontraremos em tempo oportuno todos aqueles que partiram para a espiritualidade primeiro, graças a um Deus bondoso e justo. Então, isso posto, fazemos este questionamento. A morte deve preocupar o homem quando no corpo físico? Bem, a resposta será, sob a ótica espírita, negativa, no que diz respeito à não extinção, já que o espírito é imortal. Porém, deve o espírita valorizar a preocupação com a questão da morte no que se refere à avaliação que ocorre, segundo Kardec, após a morte física, com o que fez o indivíduo com o corpo que lhe foi concedido por Deus quando em vida na matéria. Se cuidou devidamente do instrumento de trabalho, o corpo, com todas as suas capacidades e potencialidades, fez bom uso dele para o bem de si mesmo e daqueles com quem conviveu? A divindade, ela concede a todos, indistintamente, a ferramenta apropriada ao seu progresso, cabendo a cada um mantê-la e utilizá-la com sabedoria. Temos liberdade de escolher o que queremos fazer, sabendo, porém, que toda a ação terá consequências pela lei de causa e efeito, da qual não existe fuga perante a providência. Por ocasião da chegada à pátria espiritual, o tribunal da consciência de cada um fará o devido julgamento dos feitos de cada qual. Este fato, sim, deve merecer a atenção de todos e, em especial,
dos que se dizem espíritas, já que conhecer as verdades espirituais nos torna mais responsáveis. Lembremos das palavras de Jesus: a quem mais for dado, mais será cobrado. E para finalizar, os que desejarem ampliar este tema, conhecimento, enfim, deste tema, nós sugerimos a leitura da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde constam, na sua parte final, muitos depoimentos de espíritos sobre o que encontraram na espiritualidade após a desencarnação. Este é o livro, então, Céu e Inferno. Ele é uma das obras básicas de Kardec, né, que constitui, então, o Pentateuco, e merece ser lido para aqueles que desejarem ampliar, então, este tema que trata da morte. Eu agradeço a todos pela sua atenção e convido, então, a nossos médiuns e a todos os que estão aqui na assistência, para que nós finalizemos essa nossa jornada de agora, mantendo o nosso pensamento elevado, buscando Jesus, na sua figura inigualável, no seu manto de luz, junto aos seus apóstolos, pregando aquelas verdades que nós tanto buscamos aplicar às nossas vidas. Invocamos também a espiritualidade benfazeja, que sempre está, além de estar nessa casa, preparando esse ambiente, deixando ele harmônico e receptivo a todos que aqui aportam, aqueles que nos seguem na nossa jornada, os nossos anjos da guarda, aqueles que nos inspiram, que nos confortam, que nos encorajam, nos dando mais fé, mais confiança, mais esperança, para que entendamos que muitas vezes a nossa jornada se parece tão sofrida e às vezes nós não entendemos os porquês. Mas Jesus sabe, Deus sabe. Basta que nós busquemos lá dentro de nós saber os porquês, mas de antemão sabendo que toda dificuldade, todo sofrimento é uma pequena pedra em nosso caminho que nos faz com que cresçamos, que subamos mais um degrauzinho na escala evolutiva. Agradecidos então por esse ambiente e por toda a temática que os irmãos do plano espiritual nos inspiraram, nós desejamos a todos que retornem